Hum? Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar a nossa live hoje falando sobre empreendedorismo e sustentabilidade turística em São Francisco do Conde. Temos a convidada, a professora Débora Porciúncula, que é doutora... Ela é doutora em planejamento territorial na UFSAL e é professora lá. Já foi. A professora Débora, ela tem um trabalho pautado na questão ambiental e ela fala sobre as águas, né? Tem todo um trabalho, uma linha de pesquisa toda voltada para o territorial e para os problemas rurais do Brasil. Mas hoje a gente vai focar na questão da sustentabilidade turística em São Francisco do Conde e mostrar algumas perspectivas, algumas possibilidades de como a cidade se desenvolver sobre essa ótica e essa perspectiva. Débora, ela é conferencista, já participou de vários projetos, todos esses voltados para as questões ambientais e para as questões das águas, e também foi minha co-orientadora no doutorado. Ela foi minha co-orientadora no programa de doutorado da UFSAL e conhece muito bem os problemas que São Francisco do Conde tem, porque ela me ajudou a desenvolver o nosso trabalho. O meu trabalho, ela me ajudou a desenvolver, mas na perspectiva do ponto de vista dela, tá? A gente vai falar de empreendedorismo e o empreendedorismo, ele deve estar focado nas questões de trabalho, né? De novas iniciativas ou de velhas iniciativas reorganizadas para a gente fomentar novos trabalhos ou novos negócios, ou mudar uma empresa já existente de um âmbito que, digamos que nessa pandemia não esteja dando certo, não esteja funcionando, mas que ela precisa se reinventar. Então o empreendedorismo ele segue nessa linha de criar novas perspectivas e fomentar novos negócios. A questão turística, a gente vê a questão turística em São Francisco do Conde como um ponto de vista inexplorado, né? Temos um potencial enorme, mas que não foi explorado em tempo algum, nem pela prefeitura e nem pelos empreendedores. Então a gente vai estar chamando a professora Débora para ela conversar um pouco com a gente sobre essa perspectiva. Olá! Olá Aê! a todos! Boa noite, pessoal! Boa noite, Jaci! Boa noite! É um prazer estar aqui contigo. Me sinto muito feliz em compartilhar desse momento com você, já que a gente tem uma história juntas, né, de muito tempo já. Verdade. Desde o mestrado que nós, né,
conversamos, que eu já conheço um pouco de São Francisco do Conde, pelo olhar dessa mulher tão interessada, tão comprometida em entender e oferecer alternativas para a superação da pobreza em São Francisco do Conde. Então, assim, os trabalhos de Jaciara são voltados para essa temática tão cara e tão importante, sobretudo no município, né, dotado de riquezas naturais tão importantes e tão marcantes da história do Brasil, né? O petróleo, a Petrobras, a presença da Petrobras. E Jaciara fez um trabalho belíssimo no mestrado, no doutorado, reforça ainda mais o interesse em buscar alternativas para a superação dessa pobreza estrutural em São Francisco do Conde. Fico muito contente com o seu convite, Jácia. Obrigada. Embora o tema é outro, né? Mas também é muito importante para a superação da pobreza, né? Pensar em estratégias. Exato. Exatamente. Isso. É uma das estratégias que a gente pode utilizar, inclusive, para minimizar essa pobreza que a gente tem, que é estrutural no município. Exatamente. E que, no meu ver, a gente precisa explorar outras nuances. Então, São Francisco do Conde, para além da Petrobras, uma das perspectivas é a perspectiva do turismo, né? Exatamente. Que tal a gente criar um polo turístico em São Francisco do Conde? Pois é. A proposta é essa. São Francisco do Conde é um município muito diverso e ao falar dele, não tem como nós não nos remetermos aos seus trabalhos, né? A sua dissertação e sua tese. Sobretudo pela riqueza histórica e por todo o detalhamento que você faz da realidade de São Francisco do Conde, né? E São Francisco do Conde é um município marcado tanto pela diversidade ambiental, né, quanto pelo potencial presente na história das comunidades que o compõem. Então, assim, existe um potencial de um turismo rural de base comunitária que não é explorado, não é reconhecido em São Francisco. E aí, quando eu estava pensando nesse tema, né, que você provoca com tanta importância e atualidade, empreendedorismo, sustentabilidade e turismo em São Francisco do Conde, novas perspectivas locais. E locais, né? E isso. Melhor do que pensar o local é pensar o local a partir das comunidades tradicionais que compõem esse território de São Francisco do Conde. E aí eu lembrei, Jace, você vai lembrar qual é a ilha, né? Daquele pessoal das paparutas. Você lembra né, da ilha, acho que é Cajaíba? Não lembro. Não, a ilha é a Ilha das Fontes. Exatamente. E é uma atividade desenvolvida na escala local, né? E é um exemplo rico para ser discutido, para pensar esse turismo de base comunitária, que é uma proposta que eu estou trazendo. Obviamente, o turismo ele já é reconhecidamente uma atividade econômica que gera desenvolvimento local, social, né? Mas ele também, se ele não for bem pensado, pode gerar impactos, pode também gerar empobrecimento quando não há, né, distribuição de renda ou valorização dessas comunidades, enfim. Mas, assim, eu fiquei muito... Ô, Débora, deixa eu corrigir a ilha. Não é a Ilha das Fontes, não. É a Ilha do Pati. As paparutas e as paparutinhas são da Ilha do Pati. E o pessoal está corrigindo aqui, é a Ilha do Pati. Pronto, pessoal. Tá vendo? Ilha do Pati. E essa turma das paparutas, né, foi também trabalhada numa dissertação de mestrado lá no âmbito do programa em Planejamento Ambiental na UFSAL. Eles desenvolvem essa atividade como fortalecimento da identidade local, né? E também saem do município para se apresentar em outros lugares, tem uma trajetória assim, muito bonita, que precisa ser valorizada, ou seja, a valorização do modo de vida dessas pessoas, né? Que construíram as suas existências e as suas histórias e a transformaram em elementos de cultura. E essa cultura e toda essa tradição, toda essa memória
se ela não for valorizada, ela está em risco de se perder, né? Então, é uma forma também de que dessas comunidades se fortalecerem no modo de vida rural, porque a relação com a natureza está amplamente mediada, na verdade, amplamente mediada não, sem grandes mediações técnicas, né? Mas é uma relação mais metabólica, mais equilibrada, até um certo ponto. Mas, assim, é uma forma de resguardar, né? De salvaguardar a identidade e a cultura sócio-histórica. Então, a identidade sócio-histórica e a cultura, para ser melhor, vamos falar melhor. É isso. Aí você você falou das paparutas e eu estava lembrando que a gente estava conversando na escola essa semana, o pessoal da escola do CEAJAT. Pessoal, obrigado por vocês estarem participando. Mas a gente estava discutindo e alguém falou que as paparutas, elas estão meio que desanimadas e o movimento está meio parado. E esse tipo de coisa que a gente, enquanto estudioso, como comunidade, como sociedade civil, a gente precisa se organizar para não deixar essa tradição ela se quebrar, ela deixar de existir, né? Até porque quando a gente pensa em empreendedorismo turístico, a gente tem que lembrar que o turismo ele é um fenômeno social. Não existe turismo se não tiver pessoas, né? E essa movimentação de pessoas, essa movimentação, esse deslocamento, ele pode ser voluntário, ele pode ser a trabalho, ele pode ser temporário, mas assim, a gente precisa fazer isso. São essas perspectivas, né? E a partir dessas pessoas é que a gente faz com que a coisa ela se movimente e a vida das pessoas ela melhore. E se a gente não valorizar a nossa cultura, as coisas elas acabam se perdendo. E eu me lembro dos índios, né? Por que a gente no Brasil a gente não fala tupi-guarani? A gente fala português. E o português brasileiro, não é o português de Portugal. A gente criou a nossa língua portuguesa. E o baiano tem o baianês. Ainda tem isso. Mas, assim, tudo isso é perspectiva de turismo também. Então, a gente precisa, a partir dessas questões, desses pontos de vista, desses grupos fortes que a gente tem o Lindo Amor e São Francisco do Conde, não só as paparutas, a gente tem o Lindo Amor, as caretas, tem alguns quilombos também. Então, a gente precisa juntar todas essas pessoas a partir do lugar onde elas estão e a gente está fomentando isso. Empreender, ensinar a empreender. Existe uma ONG chamada Instituto Brasil Rural, né? E eles discutem o turismo de base comunitária, né? E eles vão dizendo que é um modelo de desenvolvimento a partir da iniciativa e atividades protagonizadas pelas comunidades locais, que, se ordenadas e bem estruturadas, representam importantes experiências turísticas, agregando valor, gerando renda e empregos locais, né? Então, baseados em princípios da economia solidária, a atividade apresenta-se como alternativa e oportunidade de valorização de práticas sustentáveis, bem como possibilita um encontro de diferentes pessoas e culturas, especificamente nos espaços rurais, valorizando o campo, suas produções e tradições. Então, assim, essa comunidade que você mencionou já, a presença dos quilombolas, dos quilombos, das comunidades rurais, elas no Brasil, não somente em São Francisco do Conde, têm conquistado espaços, né? Então, o turismo de base rural no Brasil ele já é uma realidade. Embora, diferente do Equador e do Peru, ainda não existe políticas públicas voltadas para valorização e legalização desse tipo de atividade. Então, assim, é um potencial que pode ser explorado partindo do exemplo, por exemplo, do pessoal da Ilha do Pati e do sucesso e da importância de levar a identidade de São Francisco do Conde para outros estados, porque eu sei que eles já viajaram para o Rio de Janeiro, já foram para outros estados, outras cidades.
Então, assim, eles levam São Francisco do Conde junto com eles levam a cultura, eles levam a história, e isso também promove o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano, com valorização da vida, né? Valorização da existência do indivíduo. Então, assim, é preciso pensar planos B para São Francisco do Conde, para além do petróleo. Né? E um plano Exato. que inclua as pessoas, que incluam o morador de São Francisco do Conde neste processo de desenvolvimento, que não deve ser apenas o desenvolvimento econômico, pautado na economia de mercado, como vem sido feito. Precisa se voltar para um desenvolvimento social, um desenvolvimento que promova justiça, né, socioambiental, que promova a valorização, proteção do indivíduo, do sujeito, de suas memórias e de suas identidades. Então, assim, eu acho que tem um potencial imenso São Francisco do Conde, pela história, pela beleza do município, né? pela tradição, pela cultura. Então, São Francisco do Conde está aí borbulhando de possibilidades, né? E precisa ser identificadas, reconhecidas, né? Verdade. Exatamente. Verdade. Exatamente. Eu acho que aí o tema já é o início disso, né? Porque a gente precisa discutir para que outras propostas também apareçam. Porque assim, eu estou trazendo uma dimensão da possibilidade de empreender neste tipo de turismo, né? Um turismo que valorize as comunidades locais e que possa também promover conservação da natureza. Porque não é degradando a natureza, nem destruindo a natureza, que a gente vai conseguir superar essa situação de pobreza. Ao contrário, a gente vai estar reforçando as questões socioambientais que já estão tão aí batidas, né? E que precisam ser superadas. Então, assim, existe um potencial para ser desenvolvido, mas que precisa levar em conta a conservação da natureza, com valorização dessas comunidades, com valorização das pessoas, da memória, da identidade territorial. Eu fiquei muito contente quando eu conheci São Francisco do Conde, levada por Jace. Nós fizemos um passeio assim incrível. E Jacera me mostrou um hotel fazenda, né? Quer dizer, a gente valoriza hotéis, fazendas em outros municípios longe, né? E, de repente, São Francisco do Conde, você tem a possibilidade de interagir com a realidade, que já é diferente desse turismo de base comunitária e local, mas que também atende uma outra dimensão de um turismo, que é o turismo, turismo rural, voltado para conhecer fazenda, como é que funciona, né? E assim, veja quanta coisa pode ser desenvolvida no município voltado para o turismo. Além desse outro turismo, que é um turismo que tem se desenvolvido sem a inserção da participação popular ampla, né? Que é esse turismo fechado, o turismo do cluster, né? É o turismo lá de Barras, é o turismo lá da ilha de Cajaíba, que não gera renda, porque fica tudo contido. Exato. Ao contrário, vai reforçar a pobreza, vai reforçar a desigualdade social. Quer dizer, se eles também podem explorar as belezas do município, por que os outros também não podem fazer o mesmo? Agora, com desenvolvimento social, com felicidade, as pessoas precisam ser felizes nesse processo de mudança e não apenas gerar angústia, tristeza, revolta, né? Indignação, insatisfação, que parece que essa é a tônica do município já há muito tempo, pelo menos na tese de Jaciara, ao discutir a problemática de uma pobreza que ninguém entendia. Como pode o maior PIB do Brasil ter tanta pobreza, né, nesse município? E Jaciara trazia toda a indignação para a gente, que também ficava tudo retado. Como é que isso acontece? E aí também tem a educação, né, Jaci? Que eu acho que tem tudo a ver com esse turismo de base local. Porque, assim, envolver jovens, crianças nesse processo, a partir da valorização dessa cultura nas escolas, eles se reconhecendo como importantes, né, nesse processo, e aí podendo também gerar renda a partir do reconhecimento e valorização do modo de vida. E isso não é atraso.
É preciso superar a perspectiva do local e do rural como espaços do atraso. É uma outra... essa discussão ela precisa ser enfrentada e é preciso identificar que há um potencial rico, né, no rural, que não é um rural que dialoga com mentalidades atrasadas nem com perspectivas de leitura também atrasadas, mas é um rural que pode ser promotor da conservação ambiental, é um rural que pode gerar renda a partir da gastronomia local, a partir da identidade, da cultura, da dança, né? A partir da valorização do lugar. Então, esse é o rural, né? Que é um rural cheio de potencialidades, é um rural que valoriza o outro. Então, é nessa perspectiva que a gente dialoga o rural, e é nessa perspectiva de valorização que a gente vê o potencial de desenvolvimento humano. Mas é preciso construir política pública. Alguém colocou aí até, né, que não tem como manter uma tradição oral, patrimônios materiais e imateriais, sem políticas públicas através de projetos sustentáveis, que parece simples, mas existe uma certa complexidade. É a mesma complexidade que a gente tem para entender a pobreza em São Francisco do Conde, né? É complexo, mas a filosofia, ela explica muita coisa, ela faz a gente pensar e repensar. O meu ponto de vista de pobreza pode ser diferente do ponto de vista de pobreza do gestor, que está lá, dando as cartas do município e planejando o município. Mas, a meu ver, esse ponto de vista de mudar o quadro local e fazer com que as pessoas elas se sintam parte dessa riqueza, elas se sintam com uma identidade voltada para as questões do local, essa questão a gente precisa fazer as pessoas repensarem. Por isso que eu digo que a filosofia explica. Exatamente. E é preciso, Jace, numa outra perspectiva, as pessoas abraçarem o que é que a Constituição Federal quer dizer quando entende que todo processo político deve ter participação popular, ampla e restrita. As pessoas elas precisam ser convidadas a pensar e a deliberar e a avaliar o que está sendo proposto para suas próprias vidas. Porque aí fica o gestor lá sozinho, decidindo tudo, e o povo do lado de cá, né, passivo. Quando tenta reagir, é mal interpretado, e, na verdade, o problema vai se perdurando e se perpetuando. Um turismo de base comunitária local, um turismo de base comunitária rural, ele parte, né, do princípio de que essa gestão ela é participativa. As pessoas são chamadas para elas pensarem o modelo de desenvolvimento que interessa a elas. Elas querem, né? Exatamente. E se você já encontra movimentos como o das paparutas, que já é endógeno, ou seja, não foi ninguém que levou o movimento para lá. Eles fazem aquilo, eles fazem o samba de roda, eles fazem o ritual das paparutas acontecer, independente de qualquer coisa. Então, assim, é algo que demonstra haver interesse local, né? Existe o interesse daquela comunidade de levar aquilo adiante. Cabe ao poder público criar políticas públicas que acolham essa expressão e dê a ela o impulso que necessita para que continue se desenvolvendo e alcançando outros espaços. Se outras propostas de turismo chegar, elas precisam ser avaliadas para entender qual o risco, né, de ser uma proposta que comprometa, por exemplo, a sustentabilidade ambiental, que impacte o meio ambiente. Quer dizer, é isso que o município quer? É esse modelo que as pessoas querem? Elas precisam decidir, né? Se é um modelo de desenvolvimento que valoriza a natureza, que valoriza as identidades locais, as pessoas vão começar a propor que tipos de intervenções podem ser realizadas e que interessem a elas. E aí as pessoas se envolvem. Não é aquele modelo que vem de cima para baixo, né? Mas, assim, é um trabalho que é possível ser feito. É possível ser feito. Sim, sim. E no Brasil já existem várias experiências de turismo de base local ou de turismo de base comunitária. Isso já é uma realidade. E é um turismo que gera renda, né? É um turismo que gera desenvolvimento social, é um turismo
que valoriza o lugar, que atrai pessoas para conhecer o município, né? Então, assim, precisa que se tenha visão. Eu acho que hoje a grande questão... A palavra é essa, visão. E aí, palavra-chave. Quando você fala de empreendedorismo, né? O município adotar uma visão empreendedora tem a ver com a ideia de idealizar, de realizar, de coordenar, de pensar em projetos, mas, sobretudo, executá-los, trazendo as pessoas para o diálogo. É preciso conversar. Né? Esse modelo de que as pessoas não participam, esse modelo já é ultrapassado. E as pessoas querem fazer parte dos processos. Né? Sempre tem aquele que queira fazer parte, que queira se envolver. E se não tiver, há que se fomentar. E aí a escola é esse espaço de fomento, de cultivar ideias, de incentivar, né? De replicar boas ideias. A gente não pode pensar em nenhum projeto que a gente não possa envolver a educação e a escola. Exato. E esse do turismo, esse projeto do turismo, ele realmente perpassa pela escola. Porque a gente precisa ressignificar os espaços e fazer com que as pessoas elas se sintam parte da identidade daquele lugar, parte da identidade daquele local onde está. E o que acontece em São Francisco do Conde é que a maioria da população ela não se sente parte integrante daquele patrimônio, daquele lugar, ou até, eu digo, o pessoal que mora na sede. Diferente do pessoal que mora no distrito, quem mora no distrito fala como se São Francisco do Conde fosse outro lugar aquém, além, lá bem distante daquela realidade que é aquele lugar que eles moram ali. Isso faz uma diferença muito grande. E a escola, ela precisa estar engajada nesse processo para poder a gente tentar mudar. E essa diferença muito grande tem a ver com o modelo desenvolvimentista urbano industrial. É um modelo que criou cisões, é um modelo que faz com que as pessoas acreditem que o melhor lugar para se estar é um lugar altamente urbanizado, altamente industrializado, sem qualidade de vida, né, poluído, com pobreza, mas eu estou no espaço onde está acontecendo as coisas. E a verdade é que a gente precisa superar esse modelo. Ao discutir essas atividades turísticas de base comunitária, nessa ONG Instituto Brasil Rural, eles trazem... Rural, eu já anotei aqui. institutobrasilrural.org.br. E eles vêm dizendo o seguinte, essas atividades turísticas, rurais, comunitárias, alcançaram nos últimos anos uma grande dimensão social no Brasil, envolvendo sujeitos, demonstrando novos valores e projetando-se como um tema de interesse de objeto de pesquisa dos mais variados. À procura do reconhecimento dos elementos representativos envolvidos ainda e possíveis de reformulação e entendimento. E aí ele diz o seguinte, a dificuldade de reconhecer essa diversidade de realidades tem origem na própria dificuldade de interpretar o conceito de comunidade, de espaço rural, de identidade territorial, né? E das diversas formas de apropriação e produção do espaço. Então, é aquela ideia. O turismo, para se desenvolver, tem que estar naquele quadrado. Vamos fazer um resort e não se desenvolve de outro jeito. Vamos fazer um hotel e não se desenvolve de outro jeito. É preciso sair do quadrado, da caixinha. A gente precisa valorizar o que já existe, o que já é feito, né? É você chegar numa comunidade quilombola e entender como é o modo de vida dessas pessoas e fazer imersão nessa realidade como atividade de turismo. E reconhecendo isso, está se valorizando essas comunidades, né? É reconhecer o potencial do turismo que São Francisco do Conde tem, que é natural. É um município que tem floresta ainda, né, do bioma de Mata Atlântica. Existe ainda. Exatamente. Quer dizer, potencial para a ciência, potencial para investimento em pesquisa, potencial para um turismo natural,
das pessoas que querem acampar, que querem fazer atividades de aventura dentro da mata, arborismo, que querem fazer turismo de observação. Por exemplo, um turismo muito conhecido e que é pouco explorado aqui no Brasil é a observação de aves raras. É um turismo, é um segmento do turismo caríssimo, porque o equipamento é caro, mas é preciso ter infraestrutura. Como é que o município vai oferecer esse tipo de segmento do turismo se não tiver uma guarda florestal, se não tiver um camping bem estruturado, se não tiver como receber esses pesquisadores que querem fazer esse tipo de atividade turística, ou o cidadão comum? É preciso ter um mínimo de infraestrutura. Pois é. Né? E aí há que se criar um plano ou um programa, né, que pense o turismo dessa forma, diverso, que atenda a diferentes interesses e não apenas um. A gente tem que sair dessa relação monocausal, que você só tem uma opção, ou é isso Sai ou da é caixinha. nada. Vamos sair da caixinha. É preciso e valorizar e atender. As pessoas precisam, na verdade, ter autonomia já, para escolher qual o caminho que a vida delas tem que ter. Quer dizer, a pessoa nasce em São Francisco do Conde e só tem uma opção: ir para a Petrobras para ser feliz? Ou para a prefeitura, porque na Petrobras eu acho que tem pouquíssima gente hoje. Aqui eu quase ninguém. Eu não vou nem dizer a prefeitura, porque é um dado que até vocês mesmos trouxeram na pesquisa, grande parte do servidor público é de outros municípios. Exatamente. Né? Então, assim, onde é que está o morador de São Francisco do Conde no processo de desenvolvimento deste município? Aonde é que está ele? Né? Onde é que ele foi inserido nesse processo? Né? Que tipo de modelo de desenvolvimento, né, interessa essas pessoas? Né? Assim, ó, hoje eu estou bem livre para te dizer uma coisa, assim. Eu estou livre para dizer que as pessoas elas precisam se reinventar. Só que para as pessoas se reinventarem, elas precisam estar livres, serem independentes, fazerem o que elas querem, sabe? E em São Francisco do Conde, eu não vejo isso. Eu vejo as pessoas engessadas e amarradas. Amarradas a um grupo político, amarradas a um processo, amarradas a determinadas coisas. E aí fica a complexidade que a gente já falava lá atrás, ela reside aí. A gente precisa se libertar. Mas como é que eu vou me libertar se minha família está toda presa a determinado político? Sabe? Eu não vou, porque se eu for falar alguma coisa, a minha família vai ser retaliada. E aí vai criando uma reação em cadeia. As pessoas elas estão engessadas, elas estão amarradas. A Bahia ainda não superou o coronelismo, né? Não. Como é? Coronelismo. Coronelismo. Em São Francisco do Conde é coronelismo, mesmo sem ter coronéis. Atrasada. E assistencialismo. Eles dois andam assim casadinhos e a população está presa dentro dessa caixinha. Ela precisa se libertar. Graças a Deus eu estou livre. Mas eu realmente sinto pelas pessoas e a maioria do povo que está preso na caixinha. Na verdade, Jace, elas estão. O estar preso na caixinha é um processo de alienação que não necessariamente. Exato. Essas pessoas são culpadas, elas são vítimas, elas são usadas. Vítimas, isso precisa ser esclarecido. Porque a estrutura é pensada para que essas pessoas continuem exatamente onde elas estão. Então, quando elas ficam onde estão, elas estão respondendo ao sucesso do modelo. O modelo está dando certo. Porque elas estão contidas. Exatamente. Aí quando você percebe os movimentos endógenos se desenvolvendo, saindo de São Francisco, levando a identidade de São Francisco e reivindicando, né, direitos, aí essas pessoas começam a incomodar. Então, assim, eu estou me referindo ao movimento das paparutas, né? Vocês vejam que do lado tem a Ilha do Pati, do outro lado tem Bimbarras. Dois modelos de desenvolvimento de turismo que estão se excluindo, e quando, na verdade, não deveria, porque Bimbarras olha para a Ilha do Pati e só vê funcionário da ilha.
doméstica, e tal. O Pati olha para Bimbarras e vê o risco de perda da sua identidade. Né? Exatamente. Por quê? Porque o município não tem, claro, uma política que proteja, por exemplo, os dois segmentos de igual forma, com igualdade. Protege um e deixa o outro lá à mercê das circunstâncias. E aí é que vem a importância das políticas públicas que valorizem todos esses modelos sem excluir ninguém no processo. Ou sem antever o lugar de cada um, porque o lugar de cada um quer estar. Então, quando você tem uma política, né, que desenvolve quem tem dinheiro, os empresários, os ricos, sempre eles, né, são assistidos por essas políticas. E deixa a mercê aqueles outros, porque sempre os veem como domésticas, funcionários, serviçais desses outros, a coisa não se desenvolve. Então, está falando de autonomia. E vem a importância da escola. Né? E eu acho que a escola um projeto de educação pode estar aliado a um projeto de desenvolvimento social, de turismo, de tudo. Porque eles, de fato, são o futuro, esse jovem, essa criança. Né? E podem estar com tudo isso dentro de si sem ter a oportunidade de botar para fora. Onde é que eu vou dizer que eu gosto do samba de roda? Da muqueca? Do sururu, do vatapá, do caruru. Isso. Mas quando a gente que é de fora chega, se esbalda, né, Jaci? Exato. Cadê Dona Jacira que o diga? Cozinheira de mão cheia. Pois é, quer dizer, quem chega em São Francisco do Conde se encanta com tudo. Com a gastronomia, com a cultura, com o meio ambiente, com a natureza, com as praias, com o manguezal, com tudo. Gente, o passeio de barco é uma maravilha pela Bahia. E acho que a maioria das pessoas do município nem conhecem. Por isso que eu vou nessa linha. Vamos lá, ver se a gente consegue movimentar isso para desenvolver alguma coisa, para crescer. E até para fustigar alguém mesmo, sabe? Fazer dar aquela futucada para ver se a coisa modifica. Tá precisando. Tá difícil, viu, Débora? Tá difícil, mas não é impossível. Porque, na verdade, o que São Francisco é hoje, se você mesma sabe disso, porque estudou muito o município, é resultado de um processo histórico que não é de 10 anos, não, minha filha. Não, Isso aí hoje é um projeto que vem sendo gestado, né? Já há muitos anos. Então, a gente tem que ter também resignação e paciência para planejar também a longo prazo. Não dá para planejar uma mudança que vai acontecer amanhã. Isso não vai acontecer, mas é possível começar a embrionar, né? A plantar essa semente de promover essa mudança. Então, assim, isso está posto. A cada mudança de governo, a cada novo processo eleitoral, uma esperança se acende, gente, pelo amor de Deus. A gente quer coisas diferentes, as pessoas querem mudança. E assim, é preciso que São Francisco do Conde olhe para si próprio. São Francisco do Conde olha para si e vê a Petrobras em Salvador. Aí, o que é que resta? Não resta nada. Não resta nada, não tem alternativa. As pessoas não foram ensinadas a pensar alternativas. Porque todo mundo tem uma ideia já. Todo mundo tem ali seu negócio. O cara aqui, o pescador, a marisqueira, o comerciante. Todo mundo tem uma ideia, gente. Todo mundo tem um sonho. E se estão lá é porque querem ver essa ideia. Mas assim, não vê a oportunidade. Né? Não olham para a gestão do município e vê um lugar de acolhimento. Aí fica difícil. Eu tenho uma ideia jóia, mas eu não tenho como levar essa ideia adiante. Né? Então fica complicado. A Unilab, por exemplo, aí em São Francisco do Conde, é algo fantástico, gente. É de um potencial incrível. Né? Um curso, por exemplo, um curso de graduação nessa área, né, Jaci? De turismo,
do empreendedorismo é importantíssimo. Cursos técnicos também, voltados para esse processo do desenvolvimento humano, né? De desenvolver pessoas para que elas possam ter autonomia e também empreender no que elas acreditam que é melhor para o município, né? Para o seu território, a localidade ou o distrito em que vivam. Mas é preciso ter coragem, acreditar que as pessoas são capazes de promover mudanças, porque são e a gente vê que são, né? As pessoas estão aí. E a gente tem muita gente boa em São Francisco do Conde. Eu estava olhando essa semana, eu estava vendo o Tom Black. Você lembra do Tom Black, que participou de um programa nacional? E ele dizendo que ele chegou em numa determinada cidade, que não é a cidade dele, porque ele é de São Francisco do Conde, e a cidade fez festa para recebê-lo. E lá em São Francisco do Conde, ninguém liga. É a valorização, está faltando valorização, né, dos sujeitos. Exatamente. Locais. Valorizar as pessoas. As pessoas, pensar nas pessoas, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Não existe isso. E assim, projeto. Qualquer é um projeto. Qualquer empreendimento. Oi? É preciso que se pense num projeto de desenvolvimento para o município. Exatamente. Né? Porque isso tudo que a gente está vendo é resultado de um projeto. E é um projeto, como a gente já diz, de longas datas, né? Foi pensado para ser dessa forma. Então, assim, São Francisco hoje é o retrato de um modelo que, para aquelas pessoas que pensaram esse modelo, deu certo. Pobreza de um lado, né? As elites e o grupo político do outro, se nutrindo dessa pobreza, e está tudo certo. Esse é o modelo do Brasil, já. Entendeu? Né? Quando as pessoas Mas eu não quero que eu não quero que a minha cidade seja esse tipo de modelo. É contra esse modelo aí que eu estou brigando, porque eu não acho certo. Minha mãe é pobre, minha família é pobre, eu vim de família pobre, eu sou pobre. Mas, assim, a perspectiva da gente melhorar é estudando. Então, assim, eu penso na escola como um espaço de mudança. Sabe? Como um lugar onde a gente pode ter esperança de ter dias melhores. Eu tive esperança, eu sou fruto de esperança. E o que eu quero levar para as pessoas é esperança de dias melhores. A gente precisa modificar essa cidade. Seja através do turismo, ou seja através de outras perspectivas, outras alternativas, mas a gente precisa mudar, porque está muito ruim para o povo. Sabe? Não está ruim para mim, mas está ruim para o povo. E essas novas perspectivas, elas podem chegar nisso. É preciso pensar. É preciso ousar pensar diferente. Né? E é por isso que a gente está aqui falando de novas perspectivas locais. As pessoas precisam ser incentivadas a pensar. E elas vão começar a ser incentivadas a pensar na escola. Então, a escola é esse espaço de valorização do indivíduo, de valorização do lugar onde ele se desenvolve, onde ele cresce, que é o seu território, o seu município, enfim. Então, as pessoas começam a crescer em São Francisco olhando para Salvador. A pessoa está na escola desejando. Então, como é que você vai desenvolver um lugar que você não quer estar? Como é que você vai desenvolver um lugar que você não ama, que você não quer estar ali? Você está ali nele olhando para outros municípios, olhando para Candeia, para Madre de Deus, para Santa Amaro, para Salvador. Né? E o que é que resta a São Francisco? Então, assim, é preciso, de fato, Jaque, pensar um modelo de educação que valorize essas identidades que estão em sofrimento. Porque eu sou feliz onde eu estou, porque eu me reconheço naquele território, né? Eu tenho identidade com aquele território. Então, que bonito, por exemplo, ver pessoas saindo daí de São Francisco, a Angélica, que teve a oportunidade de trabalhar lá com as paparutas, né? Que fez o mestrado lá na UFSAL de Ambiental. Valorização total da identidade do lugar. É valorização. A gente só ama o que é valorizado. Entendeu? E quando se olha para um lugar e não vê beleza nele, isso é cruel, porque você não vê beleza na própria pessoa que está nesse lugar. Aí, quando a gente vem de fora,
que chega em São Francisco, que cidade feia, que cidade feia! Eu achei São Francisco linda. E aí já... Mas é linda! Débora, São Francisco não está precisando disso. E a gente vai se encantando, a gente vai chegando, vai se encantando. E quem está lançando o olhar para São Francisco é o capital imobiliário, o grande capital do turismo de cluster. Esse turismo que se fecha, não deixa R$1 na cidade nem no município, porque o dinheiro é todo ali dentro, né? E aí a pessoa sai de helicóptero, sai de avião, sai de barco, sai de lancha, e o município mesmo fica com 1 centavo. Isso. Então, e é isso que o município quer? Virar uma área para ser explorada pelos de fora? Não. Né? Pra ser de jeito nenhum. Não. Então, assim, eu acho contra isso que a gente briga, né? Para que isso não aconteça. Exatamente. Eu acho que pensar um tema como esse hoje é o início do processo, que a gente precisa pensar. Né? Então, pelo menos isso... pelo menos isso a gente pode, né, Jace? Pensar. Já que a gente tem que pensar, a gente pensa grande, a gente pensa para frente. Né? A gente vai gastar pensamento. Isso é coisa de prós, nós somos professoras. Já que nós vamos pensar, a gente tem que pensar grande mesmo. Né? Incentivar as pessoas a pensarem também em alternativas para saídas, né? Para essas perspectivas locais elas acontecerem. E isso não é romantismo. Eu queria dizer isso. Porque, assim, quando a gente traz essas propostas, Jace, que fala de participação popular, de gestão social, da presença das pessoas, das comunidades, sempre tem aquele que joga o balde de água fria, né? Começaram a sonhar. Começou a sonhar, não. É porque o potencial é tão grande de rupturas ao se fazer isso, que aqueles que estão acomodados no status quo vai logo desanimando o povo, né? Não, isso aí é coisa... isso não vai dar certo, isso não vai para frente. Quando, na verdade, tem áreas, tem municípios no Brasil que têm se desenvolvido com base nesse município. Já se o que é Gramado, se não um caso, né, de desenvolvimento, de turismo de base local. Todo mundo quer ir para Gramado para fazer o quê? Tomar o café colonial. Né? Isso, dar um passeio nas ruas e tal. E por que isso não funciona aqui em São Francisco do Conde? Por que a gente não pode fazer isso aqui? Exatamente. Lugares lindíssimos. Né? Possibilidade de investir, de empreender, de incentivar uma série de atividades que promovem conservação da natureza. Essa natureza como cultura, né? A natureza que ela é usada e não é degradada. Né? Então, assim, existe um potencial de se relacionar com o município fantástico, mas é preciso ter coragem de sair da casinha, né? Sair do quadrado e começar a buscar desenvolver esse olhar. Deixa eu dar uma lida aqui no que foi que eu pensei, para se a gente montar um projeto assim, ó. Fica a ideia para quem está assistindo, né? O projeto é a gente pensar o turismo sustentável para São Francisco do Conde e empreender. Para quê? Pensar esse projeto proporciona a realização de atividades de educação ambiental, pesquisa, lazer, direcionando a preservação do patrimônio natural e cultural da nossa localidade, do nosso município. Eu falo o município como um todo, não é só a sede, não. Eu falo o município todo, tá? Que ele é todo potencial. É uma alternativa, porque a gente pode criar novos postos de trabalho, a gente pode diversificar o nosso comércio, dar uma acelerada no comércio, auxiliar na redução do percentual de evasão, tanto das comunidades rurais, como de evasão na escola, porque a gente vai ter, os meninos, eles podem ser monitores, eles podem ser guias, e por aí vai, né? Além de viabilizar uma nova concepção do uso do ambiente, do meio ambiente. Eu lembro do professor Hilário da UNEB, ele teve a tese dele de mestrado, ele falando sobre o meio ambiente da Baía de Todos os Santos no que tange a refinaria, naquela área ali, falando da questão de todos os resíduos que são jogados ali e que poluem
a Bahia, e a gente come esse peixe, os pescadores das marisqueiras, e aí tem uma série de coisas que ele conseguiu através dessa pesquisa. Mas o trabalho de Lara é um trabalho tão bonito, sabe? Tem um potencial tão bom e não é utilizado nem nas escolas do município. Sabe, Débora? E aí a gente vai pensando, por que não é utilizado? Porque não serve? Será que não serve para fazer a gente repensar o que é que a gente está fazendo com o nosso município? Será que não serve para a gente repensar como a Petrobras e aquelas empresas que estão explorando petróleo, gás natural aqui na nossa região, como elas estão causando danos ao nosso meio ambiente? Né? Por que isso não é discutido na sala de aula do município? Você tocou num ponto importante. A Baía de Todos os Santos é uma área de proteção ambiental. É uma APA. Eu sei. E esse conselho gestor, ele está desativado, quando, na verdade, todos os municípios, né, que estão inseridos na Baía de Todos os Santos deveriam reivindicar a abertura desse conselho gestor ao poder público, né, o INEMA, que é o órgão ambiental, porque proteger a Baía de Todos os Santos é proteger esse turismo, é proteger a pesca, é proteger a mariscagem, é falar também de segurança alimentar, porque nós somos um povo que se alimenta de frutos do mar. Então, assim, a poluição desses ecossistemas diz respeito ao nosso modo de vida, à nossa existência, gente. Então, assim, quando você fala disso, Jaci, eu vejo que o município ele se estrutura dentro de um modelo unicausal, né? Uma coisa única. Está posto isso. Não tem fluxo. Então é preciso planejar. Né? Você é doutor em planejamento territorial, você mais do que ninguém tem capacidade para fazer isso. E desenvolvimento social. É preciso planejar, gente. A gente não constrói nada sem planejamento. E planejar para daqui a 20 anos, para ver resultado em 20 anos. É preciso planejamento a longo prazo, né? Claro, Jaci. É preciso criar um projeto de município que supere as diferentes gestões que chegam. Algo tem que ser basilar, algo tem que ficar, né, para ser gestado e dar prosseguimento. Mas isso demanda envolvimento das pessoas no processo. Então, assim, será que São Francisco do Conde, a população, ficaria feliz e satisfeita em saber que a Baía de Todos os Santos está sendo poluída, né? Que a sua existência está posta em risco porque a vida com o mar está totalmente imbricada? Então, assim, são coisas sérias que estão aí postas, né? E eu acho que precisam ser pensadas e discutidas, porque a Baía de Todos os Santos, não só nessa região de São Francisco, mas eu acho que ela toda está precisando de uma atenção e de governos, né, mais comprometidos com a importância desse turismo náutico. Veja que loucura, é a mesma coisa da pobreza. De um lado, você tem um turismo náutico que está se desenvolvendo, né? O capital imobiliário lançando empreendimentos em toda a região aí de São Francisco do Conde, né? Madre de Deus, etc. E do outro lado você tem a poluição desse meio ambiente que é utilizado para o turismo se desenvolver. Como é que você tem lógica. Coisas? Pois é, Picado. Não faz sentido, né? Não faz sentido. E eu acho, Jaci, que é preciso trazer esses temas. Esses temas, eles precisam ser discutidos mesmo, né? E eu acho, e aí eu deixo meus parabéns para você, porque assim, as pessoas precisam discutir temas e entender que a gente não vai reinventar a roda, não, gente. Ela já existe. Tudo aí, tudo está aí, né? O potencial de São Francisco do Conde está gritando. Está gritando. Só precisa de alguém com ouvidos para ouvir, sensibilidade para tocar isso. Porque está aí, está posto. Né? Não há que se criar nada novo, há que se valorizar, há que se reconhecer, de criar instrumentos legais para que a coisa aconteça, né? Seja protegida. E valorizando, né? Valorizando, eu acho que eu tenho
uma atenção também, porque pesquiso muito isso, a relação rural-urbano, né? E o rural como modo de vida, um rural ressignificado, porque é um rural que emerge como potencial de conservar a natureza. Porque, entenda, o indivíduo está ali na ilha, né, de Pati, de Cajaí, não sei, né, ou no próprio município, né, e em integração com essa natureza, ele é o principal guardião dessa floresta, desse ecossistema que está aí, entendeu? E pode ainda gerar renda sem degradar. Gente, isso aí é fantástico. Isso é fantástico. Verdade. A gente pensar em economia solidária, será que a gente vai só pautar nesse único modelo, economia de mercado? A gente precisa pensar em economia solidária, a gente precisa pensar em outras estratégias de desenvolvimento, né? E a gente percebe que tem exemplos que estão aí conseguindo e estão dando certo. Mas é preciso ter vontade política para acionar essas outras vontades, né? Das pessoas e de todo o município, por assim dizer. Então, assim, há um potencial muito grande aí, entendeu? E um potencial local. Então, assim, se você pegar, né, Caípe, a sede, os outros distritos, cada um tem um potencial ali adormecido, ou não tão adormecido assim, mas esperando investimento, política pública, valorização, projetos, programas. Então, está aí tudo posto, né? Tá tudo posto, a gente só precisa tentar viabilizar esses meios, né? Porque assim, ó, eu vou falar da região que eu estou morando hoje, que é a região do Caípe. Ali naquela região tem um monte de empresa, sabe? A maioria das empresas São Francisco do Conde estão ali naquele pedaço. Mas é o pedaço mais maltratado que a gente tem na cidade. Não deveria, então, assim, né? Deveria ser, mas bem... Não deveria, mas é. Tem lugares que não tem esgotamento sanitário, olha só. Quer dizer, essas indústrias e esse desenvolvimento industrial, né, ele não gera nenhum outro tipo de rebatimento naquele espaço positivo. Quer dizer, cadê? Para onde é que está indo esses impostos? Porque deveria ser reinvestido, pelo menos, no esgotamento sanitário de um lugar como esse, né? Então, assim, são questões que a gente precisa enfrentar, porque precisa ter coragem, né? É preciso dizer para o grande industrial, para o empresário, que não dá para ter 100% de lucro. A gente não tem 100% de lucro na vida. Não se ganha tudo 100% sempre. Então, assim, parte desses tributos, né, tem que ser revestido para o desenvolvimento do lugar, das pessoas, do espaço, e está indo para onde? Assim, e é um lugar lindo, porque... Lindo, né, mesmo. Eu estive com o Jace primeiro do ano. Não foi, já? Lindo, lindo, lindo. Ainda bem. Quer dizer, o rio, né? Que rio é aquele, Jace? Um rio maravilhoso, gente, que deságua ali em Caípe, né? Tem aquele encontro do mar com o rio, já entrando em Madre de Deus. Você sabe que eu não sei qual é o nome daquele rio? Vou ser sincera, eu não sei o nome do rio. Pois é. Alguém vai saber aí na live e vai dizer o nome daquele rio, que é um rio imenso. Como é possível que não se tenha esgotamento sanitário? Né? Como que é possível que nós estamos no século XXI com a política nacional de Rio Caípe? A Ana Karine Ferreira Pereira está dizendo que é o Rio Caípe. Obrigada, Ana. O nome do rio é Rio Caípe? Rio Caípe. Eu não sabia que o nome do rio era Caípe, não. Obrigada, viu, Ana? A gente tem uma política nacional de saneamento, política nacional de resíduos sólidos, simplesmente não tem gestão municipal para botar isso para frente. Não tem. Porque assim, você tem uma comunidade que é de pesca, formada por pescadores, marisqueiras, pessoas que vivem do turismo náutico, da relação com o mar, com o mangue, e não tem saneamento básico, não tem esgotamento. Não tem saneamento básico. Qual é a qualidade dessa água, né? Qual é a qualidade dessa água que a pessoa está se banhando? Quer dizer, aí gera doença que vai rebater lá na Secretaria da Saúde,
É um ciclo que vai se formando. Chikungunya, Zika e um monte de outras aí, né, Débora? Danoso. Nosso tempo está terminando. Oh, que pena.